Bum! Estudo para concursos. Direito Constitucional por TRE São Paulo. Ok. Sobre o processo sobre a autonomia administrativa financeira do Poder Judiciário. Começa no artigo 99. Quando você for estudar, verifique se os caras estão atualizados. E o artigo 99 tá. 5 parágrafos. Sem mudanças. Que bom que tem aqui também uma explicação. E também tem o artigo 100. O 100 teve uma mudança em 2009. Essa apostila aqui é tão velha assim? Deixa eu verificar algumas coisas. Olha, só tem uma coisa que eu sei. Esse treco aqui que eu tô aqui tá totalmente diferente do que tá escrito aqui no. Tá completamente diferente. O caput tá diferente. O caput tá diferente, os parágrafos estão diferentes, tá tudo diferente. Mas o problema é que eu não sei se esse treco aqui é do CF. Eu tô em dúvida se esse 100, artigo 100 aqui é da Constituição mesmo. Mas então, essa apostila aqui parece estar extremamente velha. Eu achei que ela não era tão velha assim, mas parece que ela é de antes de 2009. E isso ferrou com a apostila. Então, o artigo 100 tá tudo mudado. Eu não posso ler o treco da apostila. Mas eu vou ler porque parece interessante. O que será que estava escrito antigamente na apostila, no artigo 100? Tem 6 parágrafos. Vamos lá. E no novo artigo 100 tem umas adições de 2021 com alguns parágrafos extras. Nossa, olha quantos parágrafos. Tem mais de 18, 19, 20, 21. Cara, tem mais de 22 parágrafos no treco do artigo 100, meu. Incrível. Bom, artigo 99. Autonomia administrativa financeira. O artigo 99 diz: ao Poder Judiciário é assegurada autonomia administrativa e financeira. Todos têm que ter uma autonomia para não serem influenciados por outros, né? Os poderes. Súmula 1. Os tribunais, os tribunais elaborarão, ou seja, criarão suas propostas orçamentárias de dentro dos limites estipulados conjuntamente com os demais poderes na Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO. O encaminhamento da proposta ouvidos e os outros tribunais de interesse compete. Duas coisas compete. No âmbito da União, aos presidentes do STF e dos tribunais superiores, com a aprovação dos respectivos tribunais, né? Ou seja, para aceitar o dinheiro que cada carinha vai usar, tem que ser aceitos pelo presidente do STF, né? Que é o Tribunal Superior Federal e os tribunais superiores. E no segundo, no âmbito de estados e no Distrito Federal e territórios, os presidentes dos TJs com as com a aprovação das respectivos tribunais também, né? Presidentes e aprovação de tribunais. Terceiro parágrafo, se os órgãos referidos no 2, que são o STF e os tribunais TJs, respectivo, deixa eu escrever aqui, STF e TJs. Bom, respectivas propostas orçamentárias dentro do prazo está estabelecido em lei de diretrizes orçamentárias. O Poder Executivo considerará, para fins de consideração da proposta orçamentária anual, os valores aprovados na lei orçamentária vigente, ajustados de acordo com os limites estabelecidos na forma do primeiro artigo deste artigo.
4. Se as propostas orçamentárias de que trata este artigo forem encaminhadas em desacordo com os limites estipulados na forma do 1, do Poder Executivo procederá aos ajustes necessários para fins de consolidação da proposta orçamentária anual. 5. Durante a execução orçamentária do exercício, não poderá haver a realização de despesas ou assunção de obrigações que extrapolem os limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, exceto se previamente autorizadas mediante a abertura de créditos suplementares ou especiais. Precatório agora, um treco chamado precatório. Segundo do Plácio da Silva, precatório é a carta expedida pelos juízes da execução de sentenças em que a Fazenda Pública foi condenada a certo pagamento ao presidente do TJ, do tribunal, a fim de que, por seu intermediário, se autorizem e se expeçam as necessárias ordens de pagamento às respectivas repartições pagadoras. No precatório devem ser indicados a quantia a ser paga e a pessoa a quem a mesma se destina. Além disso, deve ser acompanhadas várias peças de processo, inclusive cópia autenticada da sentença e do acórdão que a tenha confirmado a dessa certidão de conta de liquidação. Agora, o confissão. Eu não entendi o que eu acabei de ler. Um precatório é tipo uma carta de receber dinheiro. Mas eu não entendi para que serve isso, como é que eles usam isso, não. Todo indivíduo que ganha uma ação contra a fazenda pública deverá receber seu dinheiro não imediatamente, mas através de precatório. Então é uma carta de dinheiro para outras pessoas. Só excepcionar a Constituição Federal em relação aos créditos de alimentos que são fundamentais para a sobrevivência da família. Assim diz. E aí fala aqui artigo 100. O artigo 100 que eu tenho aqui. Vamos ver o que ele diz. Depois, antes de eu ler o que está escrito na Constituição. No site do Planalto. À exceção dos créditos da natureza alimentícia de pagamentos devidos pela Fazenda Federal, Estadual ou Municipal em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e de contas. Deixa eu escrever aqui. Apesar que talvez isso aqui não seja importante mais. Cronológico dos créditos respectivos, proibida a designação de casos de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. Claro, não pode personalizar. É obrigatória a inclusão no orçamento das entidades do direito público de verba necessária ao pagamento dos seus débitos oriundos de sentenças transitadas em julgado, constantes de precatórios judiciários e apresentados em 1º de julho, fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte, quando terão seus valores atualizados monetariamente. Os débitos de natureza alimentícia compreendem aqueles decorrentes do salário, vencimentos, proventos e pensões, e suas complementações, benefícios e previdenciários e indenizações por morte ou invalidez fundadas na responsabilidade civil em virtude de sentença transitada em julgado. 2. As dotações orçamentárias e os créditos abertos serão consignados diretamente ao Poder Judiciário, cabendo ao presidente do tribunal, por que proferir a decisão exequente, determinar o tratamento que mudou tratamento segundo as possibilidades do depósito, a autorizar o requerimento dos credidor e, exclusivamente para o caso de preterimento, ter seu direito de precedência, o sequestro de quantia necessária em satisfação do débito. Terceiro, o disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em lei como de pequeno valor, que a Fazenda Federal, Estadual, Distrital ou Municipal deva fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado. São vedadas as expedições de precatório complementar ou suplementar de valor pago, bem como fracionamento, repartição ou quebra de valor da execução, a fim de que seu pagamento não se faça em parte na forma estabelecida no 3º deste artigo e em parte mediante expedição de precatório. E quinto, a lei poderá fixar valores distintos para o fim previsto no 3 deste artigo somente na diferença de capacidades das entidades do direito público. O 3 é o treco que fala do disposto no caput. Disposto no caput fala a exceção de créditos. Mas ele fala que a exceção de créditos não se aplica a pagamentos de obrigações definidas em lei como pequeno de valor, né? E o último, o presidente do tribunal competente que, por ato comissivo ou por omissivo, retardar ou tentar frustrar a liquidação regular do precatório, incorrerá em crime de responsabilidade.
O próximo conteúdo que eu ia ler ia ser sobre os tribunais e juízes eleitorais, que provavelmente não mudou essas coisas aqui. Mas agora que a gente sabe que mudou, o artigo 100 mudou um monte de coisa, vamos ler ele. Artigo 100. Os pagamentos devidos pelas fazendas públicas, federal, estaduais, distritais e municipais em virtude de sentença. Olha aqui, as mesmas coisas, né? Sentenças judiciárias serão exclusivamente da ordem cronológica. Vou aumentar o zoom da coisa. Agora mudo de posição. Sem. Aqui, achei. Os pagamentos devidos à fazenda pelas fazendas pública federal, estaduais, distritais e municipais em virtude de sentença judiciária far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica e apresentarão os precatórios e a conta dos créditos respectivos a fim de designação de casos de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. 1. Os débitos de natureza alimentícia compreendem aqueles decorrentes de salários de vencimento, proventos, pensões e as suas complementações, benefícios previdenciários e indenizações por morte ou por invalidez, fundadas em responsabilidade civil em virtude da sentença judicial transitada em julgado e serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, exceto sobre aqueles referidos no segundo deste artigo. 2. Os débitos de natureza alimentícia, cujos titulares originários ou por sucessão hereditária tenham 60 anos de idade ou sejam portadores de doença grave ou pessoas com deficiência assim definidos na forma da lei, serão pagos com a preferência sobre todos os membros, os demais débitos até o valor de equivalente ao triplo fixado em lei para os fins de exposto 3 deste artigo. Admitido fracionamento para essa finalidade, sendo que o restante será pago na ordem cronológica de apresentação do precatório. Ou seja, as pessoas de mais de 170 anos têm preferência, né? Interessante. Isso não estava antigamente. Pelo menos não lembro de ler isso. O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis, como o pequeno valor, fazendas referidas devem fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Isso aqui estava lá. Para os fins dispostos no 3, poderão ser fixados por leis próprias valores distintos às entidades do direito público, segundo as diferentes capacidades econômicas, sendo no mínimo igual ao valor do maior benefício do regime geral de previdência social. 5. É obrigatória a inclusão no orçamento das entidades de diferente de direito público de verba necessária ao pagamento de seus débitos, oriundos de sentença transitada em julgado constante e precatórios judiciários apresentados até 1º de julho, fazendo esse o pagamento até o final do exercício seguinte, quando serão seus valores atualizados monetariamente. Isso aqui não estava antes, né? Foi mudado em 2021. Legal. 6. As dotações orçamentárias e os créditos abertos serão consignados diretamente ao Poder Judiciário, cabendo ao presidente do tribunal, que proferir a decisão exequente, determinar o pagamento integral e autorizar o requerimento do credor, e exclusivamente para os casos de preterimento do seu direito de precedência ou de não alocação orçamentária do valor necessário à satisfação do seu débito, o sequestro da quantia respectiva. Legal, né? Acho que isso aqui estava a mesma coisa. O presidente do tribunal competente, por ato comissivo ou omissivo, retardar ou tentar frustrar a liquidação de regular de precatórios incorrerá em crime de responsabilidade e responderá também perante o Conselho Nacional de Justiça, o SNJ, que é um dos órgãos de justiça que estão previstos no artigo 92, né? Artigo 8. É vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, bem como o fracionamento, repartição ou quebra de valor de execução para fins de enquadramento de parcela do total ao que dispõe o 3 neste artigo. 9. Sem que haja interrupção no pagamento de precatório mediante
comunicação da Fazenda Pública ao Tribunal o valor correspondente aos eventuais débitos inscritos em dívida ativa contra o credor do requisitório e seus substituídos deverá ser depositado à conta do juiz responsável pela ação de cobrança que decidirá pelo seu destino definitivo. Antes da expedição dos precatórios, o tribunal solicitará à Fazenda Pública devedora para resposta em até 30 dias, sob pena de perda de direito de abatimento, informação sobre os débitos que preencham as condições estabelecidas no 9 para os fins nele previstos. 1. É facultada ao credor, conforme estabelecido em lei, do ente federado devedor, com auto-aplicabilidade para a União a oferta de créditos líquidos e certos que originalmente lhes são próprios ou adquiridos de terceiros reconhecidos pelo ente federativo ou por decisão judicial transitada em julgado para 1, 2, 3, 4, 5, transitada em julgado para comprar de imóveis públicos e propriedades do mesmo ente disponibilizado para venda, transitado em julgado para pagamento de outorga de delegações de serviços públicos e demais espécies de concessão negocial promovidos pelo mesmo ente, para a mesmo volta julgado para pagamento de outorga de delegações de serviços públicos e demais espécies de concessão negocial promovidas pelo mesmo ente, julgado para aquisição inclusive de monetária de participação societária disponibilizada para a venda do respectivo ente federativo ou incluído pela emenda, e paga pela compra de direitos disponibilizados pela cessão do respectivo ente federativo, inclusive no caso da União, da antecipação de valores a serem recebidos a título do excedente em óleo de contratos de partilha de petróleo, interessante petróleo, né? Do parágrafo 12, 13, 14, 15, ou seja, todos esses parágrafos novos foram incluídos em 2019, a maioria, e depois foram mudados em 2021 algum. Ou seja, essa apostila com certeza é velha pra caramba. Vamos lá. Onde é que eu tava mesmo? 12. 12. A partir da promulgação da emenda constitucional e a atualização dos valores requisitórios após sua expedição até o efetivo pagamento, independentemente de sua natureza, será feita pela índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança e para fins de compensação de mora incidirão juros simples no mesmo percentual de juros incidentes sobre a caderneta de poupança, ficando excluída a incidência de juros compensatórios. 13. O credor poderá ceder total ou parcialmente seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto no 2 e 3. 14. A cessão de precatórios observado o exposto no 9 deste artigo somente produzirá efeitos após a comunicação por meio de petição protocolizada ao tribunal de origem e ao ente federativo devedor. 15. Sem prejuízo do disposto neste artigo, lei complementar esta Constituição Federal poderá estabelecer regime especial para pagamento de crédito precatórios de Estados, Distrito Federal e municípios, dispondo sobre vinculações à receita corrente líquida e forma e prazo de liquidação. 16. A seu critério exclusivo e na forma da lei, a União poderá assumir débitos oriundos de precatórios de Estados, Distrito Federal e municípios, refinando-os diretamente. 17. A União dos Estados, Distrito Federal e municípios aferirão mensalmente em base anual ao compartimento de suas respectivas receitas correntes líquidas com um pagamento de precatórios e obrigações de pequeno valor. 18. Entende-se como receita corrente líquida para os fins do 3, dato 17, que é o aferiram mensalmente a base anual, o comprometimento de suas respectivas receitas, né? Pagamentos mensais, né? De pequeno valor. Tá. Tá aí a receita corrente líquida para pagar essas coisas de pequeno valor, o somatório das receitas tributárias, patrimoniais, industriais e agropecuárias de contribuição de serviços de transferência correntes e outras receitas correntes, ou seja, o quanto as pessoas arrecadam de várias maneiras aqui, né? Incluindo as oriundas do artigo 20 da Constituição Federal, verificada no período compreendido pelo segundo mês imediatamente anterior ao de referência e os de 11 meses precedentes, incluídos as duplicidades e deduzidas. Daí são alguns valores que são deduzidos desse valor que é usado para pagar as coisas menores, né? 3. Primeiro, o valor deduzido é a União, as parcelas entregues aos Estados, Distrito Federal e aos municípios por determinação constitucional.
os valores que a União tem que pagar para os estados e municípios, para os outros entes federados, é deduzido desse valor que pode ser usado da Fazenda aí para. Se lembra porque o treco do 17 está falando que a União, Estados, Distritos Federais e Municípios, ou seja, todo mundo tem que fazer essa aferição mensal. Não importa. Então, a União, ela não tem que fazer a aferição mensal lá para a parcela que ela entregou para os estados, Distrito Federal e municípios. Mesma coisa para os estados, as parcelas entregues para os municípios, por determinação constitucional, não são esses trecos dessas aferições mensais para essas coisas de pequeno valor. E o terceiro, da União, Estados, Distritos Federais e dos municípios, a contribuição dos servidores para custeio de seu sistema de previdência e assistência social e receitas provenientes de compensação financeira, referida no 9 do artigo 201 da Constituição Federal, né? E o básico, né? Não pode nem estar previsto e protegido em vários artigos da Constituição, né? Não pode usar o dinheiro de previdência ou para remuneração em outras coisas, dos servidores em outras coisas que não ser outras coisas do mundo, tipo previdência ou outra coisa, né? 19. Caso o montante total de débitos decorrentes de condenações judiciais de imprecatórios e obrigações de pequeno valor em período de 12 meses ultrapasse a média de comprometimento percentual de receita corrente líquida nos 5 anos imediatamente anteriores, a parcela que exceder esse percentual poderá ser financiada e situada dos limites do endividamento que tratam inciso 6 e 7 do artigo 52 da CF de qualquer outros limites de endividamento previstos não se aplicam a esses financiamento, vedação e vinculação de receita prevista no inciso 4 do artigo 167 da Constituição Federal. E 20. Eu achei que já teria terminado, mas tem muita parágrafos. Caso haja precatório com valor superior a 15%. 15% do que? Do montante de precatórios apresentados nos termos do artigo 5 deste artigo. Vamos só verificar o que fala os montantes, quanto que arrecadou aqui no 5. Que diz, é obrigatória a inclusão no orçamento das entidades do direito, sabe? Porque se lembra que no 99 falou das coisas que tem que fazer, o treco tem que estar feito lá no LDO para o quanto as pessoas, quanto os tribunais vão ganhar, né? Os presidentes e os tribunais têm que concordar, né? Aí é obrigatório a inclusão no orçamento das entidades do direito público de verba necessária a pagamento de seus débitos oriundos. Sentenças transitadas em julgado, constantes imprecatórios prejudiciários apresentadas até 1º de julho, fazendo o pagamento até o final do exercício seguinte, quando terão seus valores atualizados monetariamente. Ou seja, coisas que são necessárias pagar, você tem que estar lá no treco orçamentário para você pra ter à disposição para saber quanto tem que arrecadar ou que valor vai ser dado para eles federalmente lá no treco orçamentário, né? Tipo, se você não saber quanto precisa, não vai ter como fazer dar o que precisa, né? Não faz sentido. Aí no 21 fala disso aí. Caso o probatório haja algum probatório que seja extremamente gigante, que ou seja, que tenha 15% desse valor de montante de explicatórios apresentados nos termos do 5 deste artigo, que são esses valores que tem que pagar, do valor de precatórios serão pagos até o final do exercício seguinte e o restante em parcelas iguais de 5 exercícios subsequentes. Se lembra também que não tem essa coisa direita de pagar em parcelas essas coisas dos precatórios. Ou não tem essas coisas de pagar em parcelas os precatórios, entendeu? Porque se você está pagando parcela, praticamente você não está pagando, entendeu? E por mais só que tem uma exceção, essa coisa aqui de 15% que acaba de aparecer, né? 5 exercícios subsequentes. Tem que pagar 15% em um ano e depois mais 5 parcelas iguais nos 5 exercícios, que significa anos depois. Acrescidas de juros de mora e correção, claro. E ele ainda ganha, os caras ganham um extra porque eles não conseguiram pagar o treco numa só. Correção monetária ou mediante acordos diretos e perante juízes auxiliares de conciliação de precatórios, com redução máxima do que? De 40%. 40% do valor de crédito totalizado, desde que em relação ao crédito não penda um recurso ou defesa judicial que sejam observados os requisitos definidos no regulamento editado pelo federado. 21. Ficam a União
e os demais entes federativos nos montantes que lhes são próprios, desde que aceito por ambas as partes, autorizadas a utilizar valores objeto de sentença transitadas em julgado devido à pessoa jurídica de direito público para amortizar dívidas vencidas ou vincendas, né? Ou seja, aqui tem uma exceção de amortizar coisas. Amortizar significa pagar as contas. Nos contratos de refinanciamentos, quer dizer, não, amortizar não significa literalmente como amortizar as contas, mas é aproximadamente isso. Bom, nos contratos podem ser pagar, amortizar as coisas aí, essas outras hipóteses que estava escrita ali, para um, dois, três, quatro coisas. Para nos contratos de refinamento, cujos créditos, quer dizer, refinanciamento, ou seja, vai mudar o quanto vai pagar, cujos créditos sejam detidos pelo ente federativo que figure como devedor na sentença de que trata o caput deste artigo. A segunda era nos contratos de que houve prestação de garantia de outro ente federado. O terceiro é nos parcelamentos dos tribunais de contribuições sociais. E no quarto, nas obrigações decorrentes do descumprimento da prestação de contas ou de desvio de recursos. E o segundo é a amortização de que trata o parágrafo 21 deste artigo, né? Quer dizer, o 22 é o sobre a amortização. Amortização que falou lá. Deste artigo fala duas coisas para terminar. Nas obrigações vencidas será imputado primeiramente as parcelas mais antigas. É obrigado a ser imputadas as parcelas mais antigas. E nas obrigações vencidas, vincendas reduzirá uniformemente o valor de cada parcela devida, mantendo a duração original do respectivo contrato ou parcelamento. Interessante, não? E assim termina o conteúdo. Nem lembro o que eu estava lendo mesmo. Eu estava lendo alguma coisa de financeira administrativa, certo? Autonomia administrativa financeira do Poder Judiciário. Legal, né? No primeiro, 99, fala de como é que é fixado, né? Ou seja, só os tribunais decidindo e mandando para o presidente aceita e manda lá para o federal, né? Só isso. E no 100 fala das coisas excepcionais que são coisas que são pagas várias vezes. E os precatórios. Legal, né? A próxima coisa que eu vou ler vai ser sobre os tribunais e juízes eleitorais, que finalmente uma coisa que parece óbvia para cair no